Esse problema aqui, ele fala o seguinte: quanto fica o valor final depois de aumentar 5% sobre isso? Ou seja, você tinha isso, aumentou 5% e aí ficou quanto? Então aqui no caso você tem que calcular quanto foi o aumento, no caso aqui em reais, e aí você soma com o valor original para saber qual é o valor final. Então olha, 5% de 800, 5% de 800. Isso aqui vai dar, simplificando todo mundo aqui por 100, dá 5 vezes 8, 40. 40 reais. Então, era 800 reais no início, aumentou 5%, que é isso, 40 reais. Então, vai ficar 800 mais 40. Depois do aumento, vai ficar 840 reais. Aqui, eu aumentei 20% sobre 50 km por hora. Quer dizer, você estava numa velocidade, você aumentou 20% essa velocidade. Então, o aumento de velocidade foi 20% de 50. Então, aqui é para calcular qual foi o aumento. Você pega a porcentagem e multiplica pelo valor que você tinha. Aqui eu posso simplificar. Tem uma coisa errada. Não é 2% não, tá? Ó, 20%, é 20 sobre 100. Tá, então aqui a gente pode simplificar por 20. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. E agora eu posso simplificar por 5 aqui. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 10. Então quanto é que deu aqui? 1 vezes 10. 10 km por hora foi o aumento de velocidade. Qual ficou a velocidade então depois do aumento? 50 km por hora mais 10 km por hora. Isso aqui vai dar 60 km por hora. Muito bem. Outro assunto aqui relacionado com porcentagem, quer dizer, que a gente usa porcentagem para calcular, é o lucro, né? O que é um lucro? Um lucro é um ganho financeiro obtido por quem faz uma venda. Você compra o produto por um preço mais barato e vende por um preço mais alto. É assim que o comércio funciona, né? Se você comprar por um preço e vender pelo mesmo preço, você não ganhou nada. Está trabalhando de graça. Ou se você comprar por um preço e vender por um preço menor, então você está jogando dinheiro fora, está tendo prejuízo. O normal do comércio é vender por um preço maior. Então, para saber quanto é o lucro, esse lucro pode ser calculado de duas formas. Ou ele é calculado em dinheiro, tipo, lucrei 100 reais, lucrei 500 reais em dinheiro, ou então em porcentagem. Seria assim, lucrei 10%, lucrei 20%, algo desse tipo. Essa fórmula aqui é para calcular quanto é o lucro percentual. Então você vai fazer essa fórmula aqui, ó. Você vai pegar o valor de venda menos valor de compra, ou seja, por quanto a mais você vendeu aquele produto, né? Seria a variação. E aí você divide pelo valor de compra e multiplica por 100%. Vamos fazer aqui um exemplo. O seu Joaquim da padaria comprou no mercado latas de refrigerante a R$1 cada um. E aí vendeu esse refrigerante na padaria por R$1,50. Qual foi o seu lucro percentual? Então eu vou fazer valor de venda, 1,50, menos valor de compra, dividido pelo valor de compra, que é R$1. E aí eu multiplico isso por 100%. Então isso aqui vai dar 1,5 menos 1 vai dar 0,5. 0,5 sobre 1 vezes 100%. Ó, 0,5 é a mesma coisa que a metade, né? Então a metade de 100%, isso aqui vai dar 50%. Então o seu Joaquim, ele teve um lucro de 50% em cada lata de refrigerante que ele vendeu. Outro tipo de problema envolve um negócio chamado multa, que as crianças não ligam muito para isso, mas os adultos sofrem com isso. Ó, multa é um valor adicional que é somado a um pagamento em dinheiro, normalmente quando tem um atraso no pagamento, alguma coisa assim. Você vai pagar a conta de luz, R$200, aí você esqueceu de pagar e pagou depois da data. Então você for lá pagar no banco, tem uma multa aqui, em vez de 200 vai dar 203. Caramba! Esqueceu de pagar o aluguel, aí cobram uma multa em cima do aluguel. Essa multa ela varia, né, dependendo do contrato. Normalmente essa multa é dada em porcentagem, aí você depois vai descobrir qual é o valor em dinheiro.
Vamos fazer um exemplo aqui. Jorge pagou seu aluguel de R$500 com 5 dias de atraso. É cobrada uma multa de 0,2% ao dia. Qual foi o valor pago? Caramba! Então, essa multa aqui, ela é por dia. Se atrasou um dia, é 0,2%. Se você atrasar 2 dias, é o dobro disso. Se atrasar 3 dias, é o triplo disso. Para você saber o valor da multa em dinheiro, você vai usar essa formulinha aqui. A multa em dinheiro é igual ao valor normal, que seria R$500, vezes a taxa, é 0,2%. 0,2%. É assim que se escreve, né? 0,2 dividido por 100. Vezes o tempo. Essa multa aqui é por dia. No caso, como eu tenho 5 dias, eu tenho que multiplicar por 5. Pronto. Isso aqui vai me dar o valor total da multa em dinheiro. Vamos ver quanto é que vai dar isso. 0,2 vezes 5 dá 1. Então isso vezes isso dá 1. Vou cancelar. E aí ficou 500 sobre 100. Vai dar 5. Então essa multa aqui é uma multa de R$5. Ou seja, na hora de pagar o aluguel ali, em vez de pagar R$500, ele vai pagar R$505. Quem mandou pagar atrasado? Às vezes não tem escapatória, né? Tem que encarar a multa mesmo. Então, o problema pergunta qual foi o valor pago. Então é o valor normal mais a multa que a gente calculou aqui. Então é assim que se calcula a multa. É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Outro probleminha aqui que caiu na prova do Colégio Militar. Tá vendo como é que cai nos concursos? A conta de luz de Fernanda esse mês foi R$206. Como pagou como atraso, foi cobrada uma multa de 10%. Então, qual foi o valor pago por Fernanda? Então, eu tenho que calcular qual é o valor da multa. É capital, 206, vezes a taxa. Observe o seguinte, essa taxa aqui, ela não depende do tempo, ela é fixa. Isso aqui já é o valor da multa, 10% de 206. Então, não tem que botar a taxa e vezes o tempo. No problema anterior, essa taxa aqui não era a taxa verdadeira, era a taxa diária. Para saber a taxa total, teria que multiplicar pelo número de dias. Por isso que a gente multiplicou, taxa vezes o tempo. Só que essa outra modalidade de multa aqui, ela não fala, talvez para simplificar o problema, foi colocado assim, a multa foi de 10%, pronto. Não interessa quantos dias de atraso, é 10%, tá bom. Então, a multa paga é o capital vezes a taxa, 10%, 10 sobre 100. Simplificou aqui por 10, 206 dividido por 10, isso aqui vai dar R$20,60. Agora eu vou somar esse valor com o valor normal, o valor sem a multa. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar R$226,60. R$226,60. A resposta certa é a letra D.